Eu sou Verônica Mota, conhecida na rede social como VVFit, e a minha especialidade é em barriga negativa e reabilitação da diástase. A técnica da barriga negativa é um método chamado hipopressivo, que ele é muito difundido e praticado na Espanha e que desde 2015 veio com força para o Brasil. E dentro desse método, a gente trabalha respiração e postura. Então, é uma sequência ritmada de exercícios, porém, é um exercício muito simples, que não precisa ter coordenação motora. A pessoa, ela faz com a roupa confortável que ela tiver, não precisa ter um look fitness, não precisa ter um tênis, porque a gente faz descalço. Então, a gente usa basicamente um tapetinho, e a pessoa ela vai seguindo uma sequência de posturas. E aí, o principal é que é trabalhada toda a musculatura profunda do abdômen e do assoalho pélvico. Então, o método hipopressivo, né, que o nome é difícil de falar, por isso que veio no Brasil como barriga negativa, ele auxilia não só na redução de circunferência de cintura, né, como é o que mais chama atenção, mas tem o outro lado, que é o lado da saúde também, mas aí a gente entra num outro campo que é o da diástase, que é a separação do músculo do reto abdominal. Então, quando você vê uma barriga definida, você vê esses músculos frontais. Então, quando essa musculatura ela se afasta, forma um espaço ali, e isso é chamado de diástase, que pode aparecer em mulheres, em homens, em crianças, em atletas, mas é muito, muito mais comum em mulheres que acabaram de ter bebê, porque esse músculo ele precisa se afastar para o bebê crescer dentro da barriga da mãe. Então, todas as mulheres que forem gerar um filho, elas vão ter a diástase. Só que a maioria não vai conseguir retornar de forma natural essa musculatura. Aí precisa do hipopressivo e junto também a ativação da musculatura profunda, que a gente não faz em exercícios convencionais na academia. A diástase tem alguns sintomas. Um deles é dor nas costas, incontinência urinária, a barriga ela fica mais redonda, né? Então, muitas mulheres são confundidas com grávidas depois mesmo de terem filho, ou mesmo as que não têm filho, fica com a barriga mais redondinha. Então, tem alguns tipos de diástase, né? Tem a diástase infraumbilical, que é abaixo do umbigo, que muita gente chama de barriga de pochete, que é aquela barriga bem localizada embaixo. Tem a diástase umbilical, que é bem em volta do umbigo, o afastamento, que dá aquele aspecto mais de barriga de grávida, como foi o meu caso. Então, depois dos meus filhos nascerem, eu fui confundida com grávida várias vezes, por conta que o meu afastamento foi na região do umbigo. E tem supraumbilical, que aí é em cima do umbigo, acima do umbigo, onde as pessoas se confundem como estômago alto ou estômago dilatado. Então, existem alguns tipos de barriga que podem ser diástase, um dos casos. A reabilitação da diástase ela acontece através de duas técnicas específicas. Uma é o hipopressivo, né, a técnica da barriga negativa, e a outra técnica a gente chama de RAP, que significa respiração com ativação profunda, que é uma ativação, uma isometria com essa musculatura mais profunda, que é como se a gente quisesse assim deixar a barriga bem rígida no lugar, como se fosse tirar uma foto. Como se a gente fosse levar toda a parte da frente da barriga para dentro e manter uma boa postura. Então, basicamente, assim, de uma forma muito geral, é mais ou menos isso. E também tem o exercício com várias posturas. Então, a gente ativa essa musculatura e faz e realiza várias posturas. Bom, os exercícios, o protocolo que a gente chama, né? Ele deve ser feito todos os dias, só que são só 5 minutinhos, então é super acessível. E aí, um dia na semana, então vamos pegar lá, os 5 dias da semana. 4 dias são os exercícios de 5 minutinhos e um dia na semana é um conjunto de posturas onde o treino vai durar em média 20 minutos. Então, são exercícios respiratórios, né? Basicamente, a gente suga o diafragma lá para cima, então é como se a gente fosse puxar o ar, soltar o ar, prender a respiração e daí realiza, né, o vácuo abdominal que a gente chama. Então a gente suga, né, a parte do diafragma, então tudo que tá embaixo vem para dentro também. E aí a gente volta devagar e coloca várias posturas. A gente tem no repertório mais de 60 posturas,
Mas a aluna, quando ela começa com 8 posturas básicas. E aí é muito interessante porque, de cara, assim, na primeira semana, a aluna já vai perceber uma mudança no intestino. Então, o intestino ele começa a funcionar muito bem, né? Imagina, você vai sugar a tua barriga lá para dentro. Então, vai fazer todo o tempo massagem nos órgãos internos, nas vísceras, no intestino. Então, isso ajuda muito no movimento intestinal. Aí, com o tempo, a gente gosta, né, e a gente orienta que as alunas tirem foto antes, e aí passa o treino, 3 meses depois tira foto de novo. Por quê? Porque aí a gente consegue prometer uma redução de 4 a 12 centímetros de circunferência abdominal. Então, a gente não só vê a medida, né, diminuindo, mas a gente vê uma mudança no visual total da barriga. Então, a cintura ela afina, porque a gente trabalha o transverso abdominal, que é um músculo mais profundo, que a gente chama de cinturão natural. Então, imagine uma cinta modeladora. A gente tem essa cinta modeladora, que é o nosso músculo mais profundo, chamado de transverso. Esse é o único músculo que ele vai te comprimir. Então, ele vai desenhar e planar a sua cintura. Então, ele vai afinar a lateral e vai deixar a barriga plana. Diferente do abdominal convencional que a gente vai fazer na academia, ou pranchas, eles são bons também. Só que o exercício hipopressivo, como ele atua nessa musculatura do transverso abdominal, que é a cinta, a ação dele é bem diferente. Então, quando a pessoa aprende a fazer o exercício certo, que é para essa musculatura profunda, aí ela vai ver essa redução de cintura. Mas é importante eu falar que acontece a redução de medidas, não acontece a redução de gordura. A redução de gordura não tem jeito, é com dieta, é com aeróbico, é com treino, né, com bastante consistência, com bastante disciplina. Mas, visivelmente, depois de 3 meses, a impressão é de que você emagreceu muito. Então, essa redução acontece por conta de que, quando a gente faz o vácuo, os órgãos internos, eles são reposicionados. Órgãos internos o quê? Por exemplo, bexiga, útero. Então, eles são reposicionados e aí o cinturão, que é o transverso, ele vem protegendo aí toda essa musculatura e esses órgãos internos, fazendo com que diminua bastante a circunferência de cintura. O melhor horário é aquele que cabe dentro da sua rotina. Tem muita gente que acha que é preciso fazer em jejum ou em algum horário específico para ter mais resultado. Isso aí é um mito. Na verdade, a pessoa que se sente bem fazendo em jejum, vai fazer em jejum. Eu, no meu caso, eu me sinto bem fazendo em jejum. Eu sinto que o meu estômago está vazio, é mais fácil, entra mais o vácuo, mas não tem. A gente só recomenda o seguinte: quando você faz uma grande refeição, como por exemplo o almoço, que você espere ali uma média de 1 hora e 15, para que tenha sido feita a digestão e você consiga desempenhar ali uma respiração e um vácuo melhor. O que a gente tem é uma sequência de posturas. Então, muitas vezes a pessoa, ela vê na internet várias posições, né? Então, a gente tem de pé, com o braço assim, a gente tem inclinado, a gente tem sentado, deitado. Então, às vezes a pessoa está em casa, ela quer juntar as posturas. Isso é um erro, porque é um método e tem vários estudos científicos por trás. Então, a gente precisa fazer uma sequência adequada. Então, eu não posso, vou fazer uma postura de pé, daqui a pouco eu vou, deito. Não, tem uma sequência lógica para seguir, a gente segue os planos, né? Porque todas as posturas têm ligação com a fáscia. Então, se você fizer uma sequência errada, você pode causar talvez uma contratura na tua musculatura. Então, existe uma sequência e, lógico, tentar fazer com um profissional que saiba, né, o que está falando, não tentar copiar pelo qualquer vídeo de YouTube, na internet, porque tem uma metodologia por trás. Então, às vezes, você está buscando lá ter uma barriga mais lisinha, mais durinha, e às vezes você pode ter um efeito rebote, que é uma flacidez na barriga, porque volta de forma errada do vácuo, né? Então, o resultado ele é maravilhoso, só precisa seguir o passo a passo bem certinho. A gente já vê resultados na primeira semana, não só a nível estético, né? Eu digo a nível de questão de melhoria do intestino, mas ao longo de 3 meses vai ver já o resultado não só na diminuição da circunferência, mas na postura, na respiração, vai sentir melhora também na mobilidade do corpo, na incontinência urinária, porque a gente trabalha os músculos do assoalho pélvico também.
Então, a gente fala que os benefícios vão além da barriga negativa. Então, a gente pode falar que a técnica da barriga negativa, né, ela tem um lado estético, que é de redução de 4 a 12 centímetros em 3 meses. A gente tem a melhoria e o tratamento da incontinência urinária. A gente consegue até prolapso, que é a descida da bexiga, por exemplo, até grau 2, a gente consegue reverter com o exercício específico. A gente tem o tratamento da diástase, a gente tem essa melhora na postura, no padrão respiratório em pessoas que têm asma, bronquite, dificuldade respiratória. A gente tem uma mudança também e uma melhora não só na performance esportiva, mas também uma melhora na performance sexual, porque a gente trabalha essa musculatura profunda. Então, de fato, vai além da barriga negativa. Vocês podem me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no TikTok, tudo é VV Fit.